Hoje você vai conhecer, em profundidade, a história de um dos maiores talentos da nova geração do vôlei brasileiro, Darlan Ferreira Souza. Um jogador que saiu da base, construiu seu espaço com trabalho, personalidade e números impressionantes e se transformou em protagonista tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Prepare-se para entender por que o nome Darlan passou a ser cada vez mais citado quando o assunto é potência, eficiência e futuro da seleção brasileira masculina. Darlan nasceu no dia 24 de junho de 2002, no Rio de Janeiro. Desde cedo, o esporte já fazia parte do seu ambiente familiar. Ele é irmão de Alan Souza, também jogador de vôlei, e essa convivência ajudou a aproximá-lo das quadras ainda muito jovem. A influência dentro de casa foi importante, mas o caminho que ele construiu tem identidade própria, marcada por dedicação, crescimento técnico e personalidade forte dentro de quadra. Sua trajetória começou nas categorias de base do Fluminense, onde iniciou o processo de formação. Ainda adolescente, Darlan mostrou características que chamavam a atenção: força no ataque, potência no saque e uma presença física que fazia diferença no jogo. Com o tempo, ele seguiu seu desenvolvimento no SESI Bauru, clube que se tornaria fundamental na consolidação de sua carreira profissional. No SESI Bauru, Darlan ganhou espaço e amadureceu rapidamente. Mesmo jovem, começou a disputar competições de alto nível e a enfrentar jogadores experientes. Essa convivência acelerou sua evolução. Ele deixou de ser apenas uma promessa da base para se tornar uma peça importante dentro do elenco principal. Ainda nas categorias de base da seleção brasileira, Darlan começou a construir um currículo sólido. Ele se destacou no Campeonato Sul-Americano Sub-19, sendo eleito o melhor jogador da competição. Esse reconhecimento internacional foi um dos primeiros sinais de que o Brasil tinha ali um oposto com potencial para voos maiores. Com o passar das temporadas, seu nome passou a aparecer com mais frequência entre os destaques da Superliga. Atuando como oposto, posição responsável por grande parte da pontuação ofensiva da equipe, Darlan mostrou que tinha capacidade para assumir responsabilidade. E ele não apenas pontuava, ele decidia jogos. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira no cenário nacional aconteceu na Superliga, quando registrou atuações históricas em termos de pontuação. Darlan chegou a marcar 41 pontos em uma partida e, posteriormente, alcançou a marca de 48 pontos em outro jogo, estabelecendo um novo recorde na competição. Esses números colocaram seu nome definitivamente entre os grandes destaques do voleibol brasileiro. Essas performances não passaram despercebidas. Ao final da temporada, ele foi eleito MVP e melhor oposto da Superliga. Não era apenas uma boa fase, era a confirmação de um atleta que havia atingido um novo patamar competitivo. Mas o crescimento de Darlan não ficou restrito aos clubes. Em 2022, ele foi convocado para a seleção brasileira principal para disputar a Liga das Nações. Era um passo gigantesco na carreira de um atleta ainda muito jovem. Naquela mesma temporada, o Brasil conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial, após vencer a Eslovênia na disputa pelo terceiro lugar. Darlan fez parte desse grupo e participou de um momento importante para a seleção. Em 2023, veio mais uma conquista significativa: o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio e Darlan teve papel de destaque. Além do título coletivo, ele recebeu prêmios individuais como melhor oposto e melhor sacador da competição. O reconhecimento reforçou sua importância dentro da equipe e sua capacidade de impactar o jogo não apenas no ataque, mas também no serviço. Falando em saque, essa é uma das armas mais temidas de Darlan. Sua potência e regularidade fazem dele um jogador capaz de quebrar o passe adversário e mudar o rumo de uma partida em poucos pontos consecutivos. O saque se tornou uma marca registrada de seu estilo agressivo e competitivo. E se dentro de quadra ele impressiona pelos números, fora dela, Darlan também chama a atenção pela personalidade. Ele é fã de animes, especialmente Naruto, e já incorporou referências do universo das animações em seus rituais antes do saque. O gesto que simula um jutsu virou uma característica conhecida entre os torcedores. Essa mistura de alto rendimento com identidade própria aproximou o atleta de um público mais jovem e ampliou sua conexão com os fãs.
Agora, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. Se você está curtindo conhecer mais sobre a trajetória do Darlan, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Isso ajuda muito nosso trabalho e garante que você não perca nenhuma história inspiradora do esporte brasileiro. Vamos seguir porque tem muito mais pela frente. Depois de consolidar seu nome no Brasil, Darlan deu um passo importante na carreira, a transferência para o vôlei europeu. Ele passou a defender a Hanna Verona, na Itália, uma das ligas mais competitivas do mundo. A Superliga Italiana é conhecida pelo alto nível técnico, pela presença de atletas internacionais e pela intensidade das partidas. Adaptar-se a esse cenário não é simples, principalmente para um jogador jovem. Mesmo assim, Darlan mostrou rápida adaptação. Em sua primeira temporada no campeonato italiano, apresentou números expressivos. No segundo turno da competição, encerrou a fase com 61% de eficiência no ataque, sendo o único oposto com essa média naquele momento do torneio. Além disso, somou 284 pontos, incluindo 42 asses e 17 bloqueios. Esses números não são apenas estatísticas isoladas. Eles representam consistência em uma liga onde cada ponto é disputado com altíssimo nível de exigência. Manter eficiência acima de 60% no ataque demonstra qualidade técnica, tomada de decisão precisa e entrosamento com o levantador. A experiência internacional também contribui para o amadurecimento tático. Jogar contra escolas diferentes de voleibol amplia a leitura de jogo, fortalece a capacidade de adaptação e prepara o atleta para desafios ainda maiores com a seleção brasileira. Darlan se encaixa em um momento de renovação do voleibol masculino do Brasil. Após ciclos vitoriosos com grandes nomes, a seleção busca consolidar novos protagonistas. E dentro desse contexto, ele surge como uma peça estratégica para o presente e para o futuro. Sua combinação de potência física, agressividade ofensiva e personalidade confiante faz dele um jogador que assume responsabilidade. Não é raro vê-lo pedindo a bola em momentos decisivos. Essa mentalidade é característica de atletas que não se escondem quando o jogo aperta. Outro ponto importante é a evolução constante. Desde a base até o cenário internacional, Darlan passou por etapas claras de crescimento. Destaque juvenil, consolidação na Superliga, recordes nacionais, convocação para a seleção brasileira, títulos internacionais e transferência para a Europa. Cada fase trouxe desafios diferentes e exigiu adaptação. O fato de ter conquistado prêmios individuais tanto em competições nacionais quanto internacionais reforça a regularidade de seu desempenho. Melhor jogador em torneios de base, melhor o posto, melhor sacador e MVP da Superliga são reconhecimentos que mostram não apenas talento, mas constância. E constância é uma palavra-chave quando falamos de alto rendimento. Muitos atletas têm momentos brilhantes, poucos conseguem manter o nível ao longo das temporadas. Darlan demonstrou capacidade de sustentar performance mesmo sob pressão. Também é importante destacar o impacto que jogadores como ele têm na popularização do esporte. Ao demonstrar carisma, identidade própria e proximidade com a cultura jovem, ele ajuda a atrair novos torcedores para o vôlei. Isso fortalece o esporte no país e amplia sua visibilidade. O futuro ainda está sendo escrito. Com idade jovem e já acumulando experiências em campeonatos mundiais, pan-americanos e na principal liga da Itália, Darlan constrói uma trajetória que mistura resultados concretos e potencial de crescimento. Quando olhamos para sua história, vemos um caminho que começa na base, passa por clubes estruturados, chega à seleção brasileira e alcança o cenário europeu. É uma construção sólida, feita passo a passo, com evolução técnica comprovada e números expressivos. Darlan Ferreira Souza representa mais do que um jogador de ataque potente. Ele simboliza uma nova geração que combina desempenho, personalidade e conexão com o público. Sua trajetória mostra que o talento precisa ser acompanhado de trabalho e oportunidade, e quando esses elementos se encontram, o resultado aparece dentro de quadra. E a pergunta que fica é: até onde ele pode chegar? Se o presente já é consistente, o futuro pode reservar capítulos ainda mais marcantes. O que é fato é que Darlan já deixou sua marca na história recente do voleibol brasileiro e continua escrevendo novas páginas a cada temporada. Essa é a história de um atleta que saiu da base para se tornar protagonista.
Um jogador que transformou potência em resultado, oportunidade em conquista e talento em reconhecimento internacional. E que, aos poucos, consolida seu nome entre os grandes do esporte brasileiro.